Hoje já tem muito trabalho de pesquisa, já tem feito várias dissertações, teses, que a Iron vai falar mais disso a partir da introdução. Estou dando só uma geral, porque se fez umas críticas muito fortes que essa palma não prestava e que não ia usar, e isso no início de 2010, 2011, 2012, por aí. Hoje, Pernambuco tem uns 70% da palma é toda dessa já. Quer dizer, quando eles começaram a se acostumar, começaram a entender, porque ela é mais rústica e mais produtiva para a região da gente do que para a palma miúda. Ela tem uma produtividade maior para a produção da bacia leiteira, ela está se adaptando melhor do que a palma miúda. Então o pessoal começou a plantar dela e começou a aumentar, Esse que eu mostrei, esse coxo anterior que estava, o cara não acreditava e disse que ela não prestava. Ele teve que fazer um teste, depois foi que ele viu e que ele aumentou a área para começar a cultivar comercialmente dela. Tá certo? Tem que correr um pouco para poder a gente, porque está tarde, certo? Mas eu estou aqui para qualquer pergunta depois. Isso daqui é mostrando questão de colheita. A palma ela tem uma acidez alta, principalmente de manhã logo cedo, porque ela tem acumulado o ácido da noite, que ela é uma planta cânhamo, o estômago da noite para poder, e acumula sua forma de ácido málico. Aí a gente fez um experimento vendo o pH da palma de 6 horas da manhã, de 12, de 18 e às 24 horas. Se você olhar aqui, ó, às 6 horas da manhã é onde ela está mais ácida, está mais baixo o pH, então a acidez está lá em cima dela aqui de manhã. Na medida que o dia vai passando, que ela vai consumindo esse ácido, ela vai diminuindo. Então, quando chega aqui, ó, perto de 4 horas da tarde, 4 para 5 horas, ela está com a acidez mais baixa possível. Então, a gente não recomenda que você corte palma de manhã e dê o animal na mesma hora, principalmente a orelha do elefante, que ela é mais ácida do que a outra. O ideal é você cortar ela à tarde e dar no outro dia, é o mais recomendado. Ou se cortar mesmo aqui, também deixar para dar no outro dia. E depois a gente vai ficar aqui e aí vocês fazem as perguntas, naquele que a gente puder responder e ajudar, a gente está aqui, tá certo? Qual foi o mote, o tema da palestra? Foi o que o senhor abordou para as pessoas que vieram aqui hoje? Eu abordei de maneira geral sobre manejo da palma forrageira, plantio, adubação, colheita, variedade, pragas e doenças. Foram esses os temas no geral. É uma coisa ampla para uma parte pequena, mas eu tentei passar para eles esse tipo de coisa. Bom dia, uma satisfação enorme. Eu agradeço ao Senar e ao Sebrae como organizadores do evento, a gente vir aqui um pouco discutir com vocês. É uma satisfação enorme, inclusive, que eu encontrei alguns amigos aqui de outros carnavais, mas não foi carnaval não, foi no sol mesmo. E a gente vai discutir um pouco aí, correr também para dar tempo, aproveitar o máximo aqui o tempo que a gente tem disponível. E a gente vai discutir um pouco dos custos, embora está aí custos de produção, mas é voltado para a palma. Eu sou zootecnista, não preciso me apresentar de onde eu sou, pela cabeça chata, já sabe que é do Ceará. Mas eu vivo hoje, moro no Rio Grande do Norte, mas trabalho dando consultoria em pecuária de leite e corte, já desde a minha formação em 4 estados hoje: Alagoas, Pernambuco, Ceará e Rio Grande do Norte. Então a gente tem alguns dias aí já trabalhando especificamente com a cultura da palma, especialmente aqui na bacia leiteira de Alagoas. Pode passar aí, meu amigo. Então, o que o professor Djalma vinha conversando, o que a palestra que o professor Ayrton também vai estar discutindo, do uso da palma nos sistemas de produção. Essa imagem que vocês estão vendo é na bacia leiteira de Alagoas, e isso é palma, aqui dentro. Isso no cultivo tradicional, ou seja, palma com 2, 3, 4, 10 anos. É um sistema que hoje está complicado de fechar a conta quando o produtor ainda permanece dessa forma. Porque aqui eu costumo dizer, eu não conhecia essa região aqui de Sergipe, eu não conheço
os sistemas de produção a nível de fazenda. Mas aqui, eu vi muito produtor sair pela manhã, 4, 5 horas da manhã, com um carro de boi, um machado, um cachorro bom de caça, para ir derrubando a caatinga e achando os pés de palma perdidos dentro. Então ele chegava 2 horas da tarde para poder conseguir colher a palma do dia seguinte. Então é uma mão de obra e é um custo elevado. E foi por isso anos e anos, né, desse formato, mas com o tempo que vem passando, o conhecimento, eventos como esses, onde traz especialistas, pesquisadores, trazendo essas informações da evolução do cultivo, do melhoramento que já foi feito nos sistemas de produção, a gente tem mudado muito esses sistemas e é o que eu vou mostrar mais adiante. Pode passar. Então veja aquela foto mais aproximada, imagine o custo para colher uma palma dentro de um sistema desse. Então, para achar hoje mão de obra, gente para estar disponível 30 dias do mês, arrancando palma, porque o sistema era esse, arrancando palma. Então, vocês produtores, sabem que o custo é elevado de mão de obra. Pode passar. E a gente não tem como falar de palma, sistemas de produção dissociado de outras alternativas, e a busca, que é o que o professor Arão vai falar sobre a busca de fibra, de fonte de fibra, e eu encontrei muito aqui na Bacia Leiteira de Alagoas, essa imagem, que eu falo, conversando com os produtores, tanto que eles aumentam os custos, às vezes passando despercebido. A cultura do milho, apesar que aqui em Sergipe é conceituada, é referência no Nordeste e no Brasil, a cultura do milho a nível de fazenda para a produção de silagem em grande parte do Nordeste, primeiro eu já não vejo viabilidade em alguns casos. Depois ela é tratada ainda de forma meio complicada. Esse produtor, por exemplo, essa imagem é de 2012, isso era milho transgênico. E ontem eu estava a oportunidade com os consultores do Senar, fazendo um treinamento com eles, a gente estava discutindo exatamente sobre isso. O pequeno produtor não tem máquina para plantar na hora certa, nem tem máquina para colher na hora certa. Então, a produção de fibra, através da silagem, seja ela de sorgo ou de milho, as duas são excelentes material com fibra, como volumoso, como alimentação. O problema é que eu vou preparar um solo, vou comprar semente, vou botar um adubo, e no dia de colher, o produtor tem o equipamento ideal na hora para colher no ponto certo. E esse produtor aqui estava com 1 semana empilhando no carro de boi, isso aqui do outro lado é ele despejando, empilhando o milho, uns 30 homens, matou um porco com 50 caixas de pitu, porque se não tiver cachaça ninguém vai, para fazer um material desse como feito de fibra. Então, infelizmente a gente se depara ainda com essas situações. Pode passar. Pode passar. E aí tem um fato curioso. A gente tem hoje 6 anos que acompanha fazendas aqui na Bacia Leiteira com registro de custo de produção e também registro climático. Então esses aqui foram os dados que nós levantamos de algumas fazendas que nós chegamos aqui em Alagoas em 2010, mas tem algumas fazendas que já registravam, e aí a gente passou a registrar de 2010 até o ano passado. Vejam, e aí foi o que aconteceu, por exemplo, em Alagoas. Em outras regiões do Nordeste não foi diferente, como foi citado, no Pernambuco, na Paraíba, o grande impacto da palma foi a cochonilha do carmim, em função do tipo de palma que usava lá. Em Alagoas, a gente tem uma análise. O que aconteceu? Nos últimos, de 2002 até 2010, foi uma tendência, chegando à média em 2010 em algumas regiões, de quase 1000 milímetros. E aí o produtor disse, quando chove, o produtor esquece. Eles falando, a gente esqueceu que tinha seca. A gente tem, na verdade, quando chove, a gente tem uma sensação assim, que nós estamos no paraíso, e de fato estamos, mas a gente não lembra que o próximo ano pode ser seco, o ano que vem, daqui a 2 anos, 3 anos, 4 anos. E os produtores falam, muitos deixaram de plantar palma, porque estavam plantando milho e estava dando certo. O período estava favorável. E daí nós pegamos agora mais 5, 6 anos, que aí o negócio foi
foi feio. Ainda estamos vivenciando isso. Então, os nossos custos muito elevados, não deu mais para fazer quase nada de volumoso, de silagem, e a palma que tínhamos também, praticamente foram se acabando em várias regiões do Nordeste que utilizavam palma. E aí vem esse cenário comum agora em praticamente todos os estados que eu rodo. O produtor recorrendo ao mandacaru e ao xique-xique. É uma fonte de volumoso? Mas só quem só sabe o sofrimento de quem está passando por isso. E aí eu coloco, será se isso é realmente efeito da seca? Na verdade é uma pergunta que eu faço para a gente, técnicos e produtores. É um efeito da seca? Vocês têm certeza que vai chover? Todo mundo tem certeza que vai chover? Não, né? Mas que vai ter seca, eu acho que tem, não tem? Ou alguém tem dúvida? Então todo mundo tem certeza que a seca vai existir. E no mínimo, em anos normais, no mínimo 8, 9 meses de seca braba. Isso não vai ser diferente, nunca foi na história, desde quando o mundo é mundo, desde quando King Kong era saguim, isso já era assim e vai continuar sendo, porque é característica da região semiárida. Então a gente precisa aceitar que nós temos 8, 9, 10 meses ou até um ano que não vamos ter praticamente nada e a gente tem que buscar alternativas, que é o que vocês estão buscando hoje. É o que o Senai está fazendo, é o que o Sebrae vem fazendo com os produtores, levando a informação, conhecimento, para a gente sair desse cenário. Isso aqui é uma prática comum. Cada foto dessa daqui é de um estado diferente que eu rodo. Pode passar. E aí a gente vê produtores investindo em genética, um material muito bom em genética, mas as vacas estão passando fome. Então eu pergunto, aquela pergunta, é efeito da seca? Mas se a gente tivesse planejado desde sempre, sabendo e tendo a certeza que o ano que vem vai ser seco, que em 2019 vai ser seco, que em 2020 vai ser seco, a gente consegue minimizar esses efeitos da seca. Pode passar. Aqui até eu brinco, a gente mudou o hábito alimentar das vacas, né? Que o ruminante ele pega com a língua, a vaca ela está pegando com os lábios feito ovino. Pode passar. E o cenário final, por onde a gente anda, é esse. Infelizmente, isso é triste para a gente. Isso é triste é lamentável para técnico, isso é triste para o produtor, para o sistema, para a região, para o Nordeste, quando a gente chega no fim. Então isso é o fim, e a gente sabe que tem alternativas para evitar isso aqui. Então é isso que eu quero chamar a atenção de vocês, dos técnicos que estão aí, porque também nossa função, a gente tem dois grandes pesquisadores, o professor Airone e Jalmas, em instituições de pesquisa. A minha função, eu não sou professor, não sou pesquisador, sou um técnico, sou zootecnista que trabalho com consultoria, que a minha função é fazer o ERA do que eles estão produzindo, as informações aí, levando aos produtores. Então a turma de zootecnia daqui da universidade que estão estudando, e o papel nosso é esse, levar conhecimento para os produtores, os veterinários, enfim, que estão atuando no campo aí no dia a dia, para evitar esse cenário. Pode passar. E aí vamos falar um pouco especificamente de custo de palma, o custo de produção da palma. A gente tem, pode passar, eu tenho trabalhado, como o professor colocou no final da fala dele, a gente não trabalha um sistema específico, cada caso é um caso, cada propriedade nós tratamos como um mundo próprio e cada uma tem que ser respeitada as suas limitações de área, de clima e financeiro, mão de obra, enfim, é esse nosso papel enquanto técnico, saber o que é o ideal para aquele produtor através de uma discussão e do conhecimento de cada caso. Então a gente vai trabalhar basicamente os custos que a gente tem hoje desse período acompanhado com esses dois, três sistemas de palma. Pode passar? E a gente começa por esse sistema intensivo. Um golinho d'água. Porque a gente fala que ele é seco, mas a gente precisa aqui lá tomar um. Então esse sistema aqui, isso é uma foto de uma área que nós implantamos em 2010 em Alagoas. Esse município é em Craíbas. Alguns produtores aqui visitaram, lá é Marcelo.
E pode passar. E a gente fez um trabalho, esse aí é o cultivo intensivo. A gente fez todo um processo, aqui já foi em outra cidade, aqui em Monteirópolis, todo o processo de... Lembrem dessa foto, dessas casas aqui, que vocês vão mais na frente... isso aqui foi em fevereiro de 2013, se não me engano, tem a data mais lá na frente, pode passar. Se só o preparo do solo, a subsolagem, pode passar. Sucando, pode passar. Pode passar, estou mostrando. Os plantios aí, dependendo a forma de plantio, ou em baralho, obrigado. Ou em baralho, ou em dominó, como assim, já é de conhecimento da maioria dos produtores e técnicos desses formatos, pode passar. E aí aquela foto que eu mostrei, um ano e meio depois, 1 ano e 8 meses, as casas e a palma. E esse sou eu. Não sou muita referência de altura, mas vocês têm uma ideia de como é que a palma ela chegou, né? Pode passar. Não está muito boa, mas que fevereiro de 2012 e janeiro de 2014. Quase 2 anos. 1 ano e 8 meses, mais ou menos. 1 ano e 10 meses, porque essa palma foi plantada em março de 2012. Volta aí, por favor. Foi em Monteirópolis. Ela aí com quase 2 anos, produziu 438 toneladas por hectare. Mas na frente a gente vai falar isso em termos de custos. E daí o professor Airon vai falar isso enquanto isso é possível alimentar uma vaca. Quantas vacas é possível a gente alimentar. Lembre-se, vocês viram o gráfico lá de 2012 que eu mostrei para vocês, né? 2012 e 2013 foi um dos piores anos também. 2012, nessa região aqui, no acumulado dos 2 anos, não chegou a 600 milímetros. Então essa produtividade foi em anos de seca severa que nós estamos. O que mudou aqui? O sistema que nós plantamos e a adubação que foi feita e os tratos culturais. Foi o diferencial. Pode passar. Aqui foi um outro sistema, outro plantio que nós fizemos. Aqui, esse é de Craíbas, já com formato diferente da planta, aqui já no sistema de baralho. Pode passar. E aí ela, 1 ano também no mesmo período, 1 ano e 8 meses, 2 anos depois. Pode ir. E aí o que eu quero trazer, na verdade, é a discussão desses custos. Eles assustam alguns produtores que a gente vem conversando, porque a princípio, quando você olha esses dados, eles parecem altos, mas eu vou procurar destrinchar para vocês. E cada um, como eu falei, cada realidade, cada produtor, que enfim vai fazer, eu vou mostrar outras alternativas aí. Então, isso aqui foi uma média, essas áreas que eu mostrei, o governo do estado em 2012, nós implantamos 25 módulos de palma em várias regiões da bacia leiteira, nas associações de produtores. E aqui foi a média de custo para implantar 1 hectare. Eu corrigi esses valores para dados atuais. Na época foi mais barato, há 4 anos atrás. Mas eu atualizei os dados hoje para preços de hoje. Então, 78 mil raquetes por hectare, custo de R$ 7.800. Insumos, aí está tudo aqui, os fertilizantes, herbicida, inseticida, esterco, análise de solo, 4.000 e pouco mais de 4.000. Preparo de solo, subsolagem, gradais, sucagem, plantio e manutenção. Aqui foram as despesas até aquela idade de um corte, de 1 ano e 8 meses. Praticamente a partir do primeiro ano não tem mais o que fazer, você não entra mais nela. Foi passado como herbicida pré-emergente, o que o professor falou combina, então praticamente não nasceu mais mato, e é aquela foto que eu mostrei no ponto de corte, que você tem o controle das ervas daninhas ali, e a gente, eu falo até o ponto de manutenção de corte, mas praticamente no segundo ano a gente, no segundo ano a gente já não tem quase nada de custos, por conta que você não entra na palma.
Então, custo total 16.405 do plantio até chegar a 1 ano e 8 meses, a 1 ano e 10 meses, que foi esse caso aí. Custos, e aí eu dividi esses custos aqui no que a gente pode chamar de custo de implantação e custo de manutenção. Custo de implantação, isso, e aí é onde eu chamo a discussão, para ninguém não se assustar tanto. Eu não tenho que pagar esse investimento no primeiro corte, eu estou fazendo um investimento para 10, 15 anos. Então, esse valor de implantação, eu não vou mais ter ele. Preparo de solo, compra de raquete, enfim, uma série de custos aqui que eu não vou ter mais. O custo de manutenção, que aí sim eu vou passar herbicida, passar inseticida, mão de obra, enfim. Então eu dividi em custo de implantação 11 mil, nesse caso, e o custo de manutenção 5.360. Como ele foi cortado com 2 anos essa palma, a média de 4 módulos, se eu não estou enganado, foi esse dado, produziu com 2 anos 516 toneladas. A média com 2 anos no segundo ano de corte. Então eu pergunto, qual o custo por tonelada? Passa, por favor. Bom, se os custos totais foram 16 mil, custo de implantação 11, custo de manutenção no primeiro corte 5.300. Partindo, uma conta que aí é uma frase que eu copiei de professor Airon, fazer conta de padaria, porque é muito mais detalhado esse caso. Mas foi que eu fiz, eu peguei esse custo de implantação e remunerei ele, porque o produtor pegou e investiu na atividade, seja financiamento ou do próprio bolso, não importa, e eu remunerei ele a 6% ao ano. Então, a 6% ao ano, eu tenho um custo desse capital empatado de R$660 ano, sobre esse valor de 11 mil, para 10 anos. Então, a conta é pagar esse investimento em 10 anos. Pode passar? Com isso, os 5.360 do custo de manutenção que eu vou ter todo ano, com mais a remuneração do capital investido, aqui faltou a conta do capital, então dá R$6.000 por ano. Pela produção que teve, por ano não, pelo período, né? Por ciclo. Pela produção que teve de 516, porque eu multipliquei pelos 516, eu tenho um custo por tonelada de R$11 para produzir uma tonelada de palma. Daí eu pergunto, é caro? Caro é comprar hoje a 150, 120. Então, quando a gente fala que não é caro produzir palma, às vezes o produtor diz, mas rapaz, e eu estou morrendo, no ditado popular lá no Ceará, na Paraíba, eu estou morrendo na faca cega, comprando palma, e eu poderia produzir palma a um custo, que palma é barato. Eu tive uma discussão uma vez no Ceará, os produtores falando, não é possível palma para grandes produções de leite, porque o Ceará, eu sou do Ceará, então eu vou falar o lado mal, de lado negativo que eu tenho e não corro risco de apanhar, né? Então o que acontece? O Ceará investiu muito em barragens e vendeu uma ideia de pasteio rotacionado. Então todo mundo só era pasteio rotacionado, pivô e a gota. Projetos grandes, 20 mil, 30 mil litros de leite. E aí eles falando, não é possível fazer isso com palma, porque a palma é muito caro para produzir, a palma é muito caro para colher. Eu digo, mas quem foi que já fez essas contas? E aí a gente começou realmente a analisar separadamente esses itens. E palma é um dos volumosos não, vou falar de alimentação, porque ela é volumosa, é energético, é água. Então ela é um dos poucos ingredientes que podem entrar na dieta que eu julgo mais barato numa fazenda. Porque quando nós comparamos com milho, com pasteio rotacionado, o risco é maior. E eu não tenho risco com palma. Eu não conheço até hoje, e aí vocês produtores, os pesquisadores que têm uma vivência maior, se alguém perdeu um plantio de palma. Eu não conheço. E eu conheço N pessoas que perderam o plantio de milho, de sorgo, mas palma, nunca vi ninguém que plantou palma e perdeu, por conta da seca. Então a gente faz mostrando esses dados
Porque tem também muita discussão, que sistema plantar A, B. Então, esses dados é de sistemas que nós implantamos, acompanhamos, em algumas fazendas também. Então, é o custo final da produção de palma. Pode passar. Isso para dados de hoje, custo de hoje. Então, custo... Vamos imaginar... Só volta aí para o pessoal pegar o raciocínio. Então, veja, essa conta aqui foi só a manutenção, mais o custo de remuneração do capital. R$11 a tonelada, pode passar. Mas alguém possa dizer, não, mas eu vou pagar no primeiro corte. É muito caro para investir R$16 mil no hectare de palma. Beleza, então vamos pagar no primeiro corte, R$31 a tonelada. 16 mil por 516 toneladas, R$31 a tonelada. Se eu for comprar hoje palma, eu vou comprar 100, 120, 150, se achar. Se encontrar. Fora o frete. Então, só para vocês terem ideia que o barato, não é caro produzir palma. Caro é não ter. Aí isso é caro. Independente se nós estamos num período de seca ou não. Para mim, produção de leite na região semiárida é palma na sua base. As outras alternativas, quem puder fazer silagem, quem puder fazer feno, bagaço de cana, eu sei lá o que for, com fonte de fibra, isso Aron vai falar sobre. Aí se você encontra o sistema de produção, a base, para mim, é palma. Sem palma, eu não vejo sustentabilidade pensando num horizonte maior, porque se uma coisa é certa, isso já durante 100 anos de análise de dados climáticos, a cada 7, 10 anos nós temos um ciclo seco, mas todo ano nós temos 8, 9 meses de seca, isso é certo. Então, se a gente vai continuar insistindo nessa ideia de que só vou depender de Pedrão, esperar que Pedrão mande chuva, e diz que ele manda, mas ele só aceita pedido pessoalmente. Pode passar. Esse aí foi uma área produzida, feita numa fazenda de um produtor, lá na bacia leiteira também, no sistema intensivo. O que mudou nesse sistema? O produto tinha a palma. Naquele lá eu botei a palma comprando a raquete, R$100 a 10 centavos a palma, que é o custo que ainda se consegue aqui na região de Alagoas, a raquete. Aqui é o produtor fazendo a sua raquete, um custo de 3 centavos para fazer a sua raquete. Seleção, a escolha, selecionando direitinho a raquete e tal. Então, aqui eu tenho, foi um produtor que implantou. Se vocês quem passar na bacia leiteira de Alagoas, entre Monteirópolis e Olho d'Água das Flores, vocês vão ver essa fazenda do lado direito, plantada em curva de nível. Lá do Luiz Otávio. Então, o que foi aqui? 30 centavos o milheiro de palma, ou seja, 3 centavos para fazer a raquete dele. E aí os mesmos insumos, o mesmo processo, subsolagem, gradagem, sucagem, mão de obra. Então, custo total, porque a palma era dele, caiu para 8.700, pela metade. Então, na verdade, hoje, o que é caro na palma é se você tiver que comprar a raquete. Isso eu coloquei a preço de 10 centavos. No Ceará, eu plantei uma área minha que eu vou mostrar aí. Eu comprei, chegou a raquete lá quase 30 centavos, porque eu levei da Paraíba. Então o custo é muito elevado com a compra da raquete hoje. Então o que nós estamos trabalhando? Produtor que não tem palma, plante uma área pequena, cuide como cuida dos filhos e da mulher, principalmente como cuida da esposa. Porque se o cara não cuidar bem, né, não dá certo. E aí você vai ter, depois de um ano e meio, muita raquete para plantar palma aí e sobrando ainda. Então, o custo desse produtor foi de 870 e a produtividade em 2 anos, pelo que está estimado, ele ainda não deu corte, que a gente já está com 1 ano e pouco de plantada, mas ela já passou de 300 toneladas, então eu estou sendo até conservador em botar mais 1 ano aqui para frente. Se eu tiver um período chuvoso normal, eu vou
colocar, se no primeiro ano, com um ano de seca como foi, eu cheguei em 300, então 150 toneladas, não vai ser difícil eu botar mais um ano em cima dela. Então essa produção hoje é estimada, em função do que a gente já conseguiu em outras regiões, em outras localidades também plantado da mesma forma. Então assim, o que é que a gente precisa fazer corretamente à medida que você optar por um sistema de produção, fazer o que tem que ser feito. Meu pai me deu um ensinamento uma vez. Ele não teve a oportunidade de estudar. E aí um dia, conversando com ele, debatendo, ele foi e disse, até às vezes eu uso essa citação, ele disse, meu filho, faça certo que dá certo. Então, se você fizer certo, dá certo. Pode passar. Estimando. Aqui eu não separei dados de investimento, de manutenção, ainda tem um pouco ainda, mas não tem muito mais o que fazer na área lá, praticamente a gente não entra. R$ 8.700 foi o que ele gastou, até agora, um ano e pouco, estimativa de 450, R$ 19,00, R$ 20 a tonelada para a produção. Isso é toda palma miúda, viu? Pode passar. Agora, um sistema que eu estou chamando de semi-intensivo. Essa nomenclatura foi eu que coloquei, não tem nada em literatura, pelo menos eu não sei. O porquê foi semi-intensivo que eu chamei? O produtor não fez todas aquelas operações de subsolagem que normalmente a gente faz, que é meio que necessário para quem vai plantar palma agora, nesse período antes de chuva. Porque você não tem como passar uma grade num solo. Hoje não, né? Graças a Deus deu acho que o homem lá de cima disse, vou ligar o ar-condicionado lá para a turma. Aí deu essa chuvinha, amenizou a temperatura, e aí possa ser que seja possível você cortar uma área com as chuvinhas. Mas no geral, não tem como cortar a área tão seca com a grade. Então, meio que era necessário o uso do subsolador, mas como preparo de solo. Foi esses dois sistemas que eu mostrei para vocês. Esse aqui não. Esse aqui foi uma área, está aqui a data, 31/1/2014, lá em Cacimbinhas, e o produtor não fez subsolagem porque ele não teve como fazer. Não tinha acesso aos equipamentos. Esperou dar uma chuvinha e nós plantamos. Pode passar. Foi só arado, normal, passou o arado com o trator e abriu o suco na enxada. Isso aí foi aberto na enxada. Uma linhazinha de pedreiro, olha, um tiro. Cara, caprichoso. O cara então, só fez o preparo da área normal, abriu na enxada o suco depois de arado. E daí feito o plantio. Pode passar. O passamento é o mesmo daqueles 10 minutos. Eita peste. Me dê mais 20 que eu termine em 30. Então esse plantio foi feito esperando as chuvas para poder cortar a terra em junho de 2014, onde foi feito todo o normal aí, plantio, colocado esterco no meio do suco. É a mesma população de planta daquele outro sistema. Pode passar. E aqui está a palma. Volta aquela foto, por favor. Volte. Só para mim, que eu não lembrei a data. Volte aí. Volte. Dia 31/1, isso aqui na verdade foi na visita que eu fui só para a gente identificar a área. Pode ir. E o plantio foi em 6 de 2014 e aqui é em 2/10/2015. 1 ano e 4, 6 meses, né? 1 ano e 5 meses. Depois. Está lá a mesma área. Se a gente voltar essa foto, está lá as árvores do mesmo jeito. Tá certo? Pode passar. Custo para implantar esse sistema. Pegamos os anos ruins de seca, já veio chover para cortar a terra no meio do ano de 2014, foi quando a gente veio plantar. Ele precisou já com um ano e 6 meses já começou a cortar ela. Esses custos aqui é para 0,6 hectares, não é para 1 hectare. Mas aí a gente tem também, não teve aquelas operações todas de preparo de solo com subsolagem, como eu falei, então meio que está tudo misturado aqui, análise de solo, raquete, foi ele que fez, para 47 mil raquetes para 0,6 hectares, 2 tarefas, e aí os insumos, ureia, mão de obra, herbicida, enfim, custo total, R$ 4.195. Produtividade, 380 toneladas. Esse ano e 6 meses mais ou menos.
Eu botei um custo aqui porque eu consegui fazer com ele. A gente falava muito em custo de colheita, custo de colheita. Custo de colheita, onde eu já consegui fazer em torno de R$5 por tonelada. É o que acrescenta em termos de, isso manual, colheita a nível de pequenas fazendas. Pode passar. Bom, então, a produtividade dele foi 380 toneladas por hectare, mas a área só era 0,6. Então, naquela área dele, ele gastou 4.195 por 228 toneladas, custo R$18. Então, veja que nos sistemas mais intensificados, o que vai acontecer? O que a gente tem observado? Nos sistemas mais intensificados, eu reduzo minha área. Se eu não intensificar, aí eu produzo mais, porque eu dou uma carga de adubação, um trato diferente, um plantio na época certa, eu estou produzindo aí 450, 500 toneladas. Nesses outros, no semi, que eu faço só, não consigo fazer todo o preparo de solo por alguma razão, isso foi na mesma área, praticamente na mesma época de ano, ele produziu um pouco menos, mas o custo ficou muito próximo. Nesse caso aqui, você teria que ter mais área, porque você vem produzir 350, 400 toneladas, no outro eu vou 450, 500, enfim, pode passar. Custo de produção irrigada, essa área aqui é minha, lá no Ceará. Foi eu que plantei. Eu não, meu pai, né? Mas eu digo eu sim, porque eu estava começando, eu sou consultor de foto. Aí eles vão me mandar foto e eu vou falando, que é difícil eu ir em casa, mas aqui foi eu que tirei essa foto. Agora, no dia 9 desse mês, semana passada. Pode passar. Lá na frente eu vou falar sobre esse sistema irrigado. Então aqui foi a primeira área de palma que nós plantamos em Alagoas quando eu cheguei em 2010. Preparo do solo no dia 5. Levanta a placa de 10 de novo. No dia 5 do 4 de 2010. Preparando a raquete, pode dar cunhar aí. Então, ele plantando foi uma área pequena, pode passar. Vocês viram lá que a data do preparo do solo foi no dia 4 de abril de 2010. No dia 26 de outubro de 2011, um ano e meio depois, aqui estava a palma, veja a casinha onde ele e o irmão, o Prachete, estava plantando a palma dele. Qual é a vantagem? Do lado do curral, todo esterco, vem para a palma. Pode passar. 2011 é o corte da palma. 405 toneladas, com um ano e meio, pode passar. Isso é em Penedo, aqui quase no litoral. Segundo corte, 2012, com um ano, 520 toneladas, pode passar. Só volta aí, rapidinho. Eu não sei, professor, quantas toneladas de esterco foi botado nessa área. Não tem limite, porque era o carrinho de mão um atrás do outro. Era limpando o esterco, e aí assim, a gente escuta muita coisa, na palma tem tudo. Isso aqui é limpando a sala de ordenha, o curral e um carrinho de mão atrás do outro, igual a música. Então, vocês estão vendo aqui como é que vem ficando o solo, pode passar. 2012 é a rebrota com um ano, pode passar. 2013, o terceiro corte, com um ano de novo já, em 2013. Não é a mesma foto não, é ano seguinte mesmo do rebrote, pode passar. 2015, 2 anos, essa aqui nós irrigamos, 800 toneladas por hectare. Então, só passando rapidamente para vocês verem o manejo que a palma responde quando a gente faz o certo, que dá certo. Pode passar. E aqui ele cortando, esse corte agora que eu estava falando. 5 cortes, sempre na mãe, deixando a mãe um pouquinho acima na filha. Ainda não mudamos ainda para outro andar. É uma área relativamente pequena, nós estamos lá cortando e a gente está observando, mas vocês estão vendo como é que está. Parece umas cabeças já virando, mas aqui vem uma brotação incrível, pode passar. Aqui está a brotação dela, olha, como é que vem no 5º corte, em 6 anos de plantada, 5 cortes. Eu não tive a curiosidade que me veio agora quantas toneladas essa área já produziu em 6 anos. Pode passar. Como já são vários anos aqui, eu fiz o custo dela do ano 2015, que a gente estava acompanhando lá também, ela irrigada, só o custo de irrigação. Não vou entrar em detalhes nos insumos, despesas de manutenção, né? Porque a área já está plantada, 3.856, com energia, adubação e fio, o status que foi fazendo. Pode passar. Tem um sistema de irrigação, R$ 765 por ano em 2 anos. Isso aqui é o custo de depreciação do sistema que eu coloquei. Então, R$ 1.500. Amortização da implantação do palmal, R$ 1.000. Pode passar.
Pode passar? Chegando logo na 6 mil reais dividido por 815, R$ 7 a tonelada de produção. Essa fazenda usa pasteio rotacionado, eu uso palma como fonte de energia substituindo milho. Então eu uso 20 kg de palma nos intervalos mais quentes para as vacas não ir para o pasto. E aí eu estou tirando aí em torno de 1 kg, 1,5 kg, 1 kg e pouco de milho da dieta. Isso é representativo no custo do milho hoje. Pode passar. Aqui foi uma área que nós implantamos em Paulista, na Paraíba. Levamos a raquete de Alagoas. Aqui é no gotejo, irrigação por gotejo, porque a minha é de aspersão, que eu vou falar rapidamente lá. Custo de implantação até 2 anos, até 1 ano e 6 meses, R$20 mil, levando as mudas. Na época, isso aqui foi em 2013. Atualizei esses dados também. R$20 mil nós gastamos em 1 hectare lá. 1 ano e meio irrigado, ela produziu 600 toneladas. Pode passar. E aqui é a minha, eu já estou finalizando. Aqui é a minha. Então não tem trator, a terra não é baixinha, não é chapada, não é plana, não tem pedra, o cara diz, eu não vou plantar. Aí é o contrário, a minha eu não tenho nada disso, a minha só é pedra mesmo. Na nossa área, a propriedade do meu pai são 77 hectares, área plana tem 1 hectare que é baixio. Aí eu digo, bom pai, eu tenho trabalhado já há algum tempo, isso aqui foi o ano passado, com palma, vamos plantar. Aí ele é doido, ele vive nesse negócio lá, tá lá todo dia. Tem uma equipe lá que também é boa, isso aqui é nosso Tobata. Abrimos 1 hectare no Picarete. Então assim, aí você já, então se eu não tiver um trator, não tem como plantar. Depende, se você tiver coragem de trabalhar, então, no Picarete, tá abrindo aqui a foto. Tá aí. Fevereiro do ano passado. Olha lá o açude. Graças a Deus eu tenho água. Eu não tenho esse problema que é hoje da maioria. Tá pouca já, mas já tirou o açude, já tomou, já recuperou quase o que estava o ano passado. Pode passar. E aqui está, só mostrando. Dia 29/2/2015, quando nós terminamos o plantio. Ela está aqui dentro, a palma. Aberto todo o Picarete. Isso aqui tudo é pedra, viu? Pode passar. 29, só tirei em formato diferente, posição diferente. Aí eu fui lá em abril, para ver como é que estava. Aí ela, um mês depois, a rebrota, isso aqui é a orelha de elefante. Pode passar. E aqui no dia 9/3, semana passada. E como é que ela está? Irrigada com aspersão. Aí aqui vai uma experiência, nós não temos dados de pesquisa. Vai o que eu já vivenciei. Eu senti, nos casos onde a gente acompanhou, que a palma irrigada por aspersão, ela desenvolveu mais do que palma irrigada por gotejo. E eu fiquei me perguntando o que era que pode ter acontecido para isso ter ocorrido. E eu sempre tive a curiosidade, trabalhando com palma, em olhar o sistema radicular. Trabalhei com muita palma com gotejo, através de doação do IPA, lá em Bodocó. A gente plantou muita área de palma lá, dessa palma orelha de elefante, irrigando lá com gotejo. Bodocó hoje é quase uma tábua de pirulito, perfurada de poço, que o pessoal, por conta da seca, vem furando poço, só que água salobra. Eles vêm irrigando porque é o que tem para tentar acelerar um pouco. Então o que eu observei lá no Pernambuco com a palma irrigada por gotejo? A gente afastava um pouco a linha de gotejo para evitar o problema de podridão ou coisa do tipo. A palma soltava o sistema radicular, um só, quando chegava na área de gotejo é que ela ramificava. Porque eu só irrigava uma faixa da área. Nesses anos secos, em anos melhores, que aí a gente teria um sistema radicular mais bem desenvolvido, no caso lá, são 7 anos de seca. Nessa área aqui, eu irrigo a área toda. Dou 100 milímetros por mês. Em pasteio rotacionado, isso é quase por dia. 70, 80 milímetros por dia. Eu dou 100 milímetros por mês, dividido a cada 15 dias. E outro, isso aqui não tem energia não, era irrigando com motor a diesel. Pode passar. E aí ela hoje, naquelas fotos que eu tirei no plantio nesse sentido e agora nesse sentido. Pode ir.
Então ela está aí com um ano agora, está praticamente fechando essa área. Pode passar? Aí está praticamente fechando. Isso aqui é a irrigação com as pessoas com alta pressão e baixa vazão, 400, 450 litros hora. E na pedra, viu? Pode passar. Alta pressão e baixa vazão. Então ele está aí trabalhando com uns 3 quilos mais ou menos, essas pessoas, no 15 por 15, com uma vazão de 450 litros hora. Isso me dá 2 milímetros mais ou menos. Bom, pode passar? Custo de implantação, lá na metrópole, em Quixelô, no centro-sul do Ceará. Já vou gastando 21.680 com ela. Por qual razão? A palma. Chegou a 20 centavos a raquete para mim. Então o negócio é pesado para quem não tem palma. Só que agora eu tenho raquete lá para praticamente plantar quase a minha propriedade toda. Com aquele sistema, do jeito que está aí com 1 ano e pouco. Isso aqui com tudo já, viu? Todas as despesas de plantio, de herbicida, inseticida, o custo da irrigação que eu tive para implantar, o motor a diesel, o diesel que eu gastei. Então, qual é a expectativa de produção minha? Não sei. Assim, se vai dar. A minha expectativa é de chegar a 600 toneladas. Ela já vem quase, pela altura ali, ela está quase na minha cintura. E muito padronizada. Você passa quase uma égua em cima, porque a gente fez as adubações. Então eu espero com 2 anos, essa é a minha expectativa de cortar ela com 2 anos, da gente conseguir chegar a essa produtividade. Pode ir. Mas se não der, já é um negócio. Pode passar. Só volte aí, por favor. Na verdade é que, volte. Eu não botei custo nenhum, porque, como eu falei, então eu tenho 1 ano que eu ainda não cortei, não fiz estimativa ainda de produção, ela só fez 1 ano agora, só mostrando para vocês o que já foi gasto e qual é a minha expectativa. Mas também vai dar um valor próximo desse que eu estou discutindo aqui com vocês. Tempo esgotado, mas já está terminando. Pode passar. Bom, volta aí. Rapidinho, só a questão de colheita. O que a gente tem feito para baratear essa ideia do custo de colheita? Plantar mais próximo possível do curral. Isso, tanto eu reduz meu custo levando esterco como levando a palma. Passa, por favor. E aqui está, para quem é um pequeno produtor, é um jumentinho, para quem não tem, para quem é um maior, aqui em Alagoas, mês passado, o cara carregando uma carreta. Qual é a vantagem de plantar perto? Você otimiza o frete desse cidadão aqui, na carroça. Ele sobe com o esterco para não ir batendo e volta carregado com palma. Então, leva o esterco da sala de ordenha, despeja onde foi cortando e volta carregado com palma. O frete barateia muito. 1 litro de milho, pelo metro que o jumento anda na carroça, é coisa que você não tem nem noção, viu? A economia. Pode passar. Pode passar. Esse cara maior, isso foi a foto da semana passada, numa fazenda que eu atendo em Alagoas. Ela tem hoje plantada 400 hectares de palma, ou seja, 1.200 tarefas, mais ou menos, 1.300. Antes, ele estava carregando, volta aí rapidinho. Aqui carregava manual, 13 caras carregando essa carreta. Essa carreta saiu com 20 toneladas, 13 caras, 2 em cima, 11 jogando para cima. E isso estava inviabilizando a demanda de caminhão que estava vindo buscar. Esse produtor vende palma, é quem abastece hoje o Agreste Pernambuco. Essa carreta, inclusive, estava indo lá para a Serra do Tará, a fazenda lá que eu esqueci o nome, que é lá de Garanhuns. Pode passar. Então, há 2.000 anos atrás, na região semiárida, Jesus já disse que aqui é produção animal, semiárida, é para produção de leite. Produção de leite, de carne, enfim, de proteína animal. Se você fizer, o que tem que ser feito? O animal adequado e a comida. Ele já falava em feno há 2.000 anos atrás. Então, meu amigo, produzir leite, ganhar dinheiro com leite. Isso, produtor, o sistema, técnicos, é trabalhar com palma, fazer fibra barata e de qualidade. E seguir esses ensinamentos que Jesus nos mostrou. E o semiárido vai ser e será, eu acredito, a maior região produtora animal, produtora de leite e de carne vai ser a nossa. Isso é um fato, porque é o melhor clima do mundo para a produção, em termos de sanidade e outros fatores. Com o uso da palma, que não tem lugar,
que bata ela. As grandes áreas de cana, de grão, vai expulsar a produção animal, porque não é viável do jeito que estão produzindo, e vai ficar o semiárido, que não produz grão, mas produz palma. E daí nós vamos conseguir produzir leite e carne à vontade. Pode passar. Muito obrigado, era isso, eu estou à disposição. Desculpa a correria e a passar o tempo. Hoje a gente discutiu aí, né, durante o evento, os custos de produção da palma forrageira nos seus vários sistemas, desde sistema intensivo, semi-intensivo e mais convencionais. Então a gente apresentou quanto custa para produzir 1 quilo de palma, qual o impacto isso na produção de leite e quais as alternativas que o produtor tem para melhorar a eficiência na sua fazenda. Bom, pessoal, boa tarde. Pela avançada hora, todo mundo acho que já entendeu o que é palma forrageira. O que Djalma mostrou, o que Sidney mostrou, eu acredito que vocês não tenham nenhuma dificuldade mais de saber o que é palma forrageira. Me convidaram aqui para falar da utilização da palma forrageira em diferentes dietas. Um mostrou sistema de produção, o outro mostrou sistema a campo de como utilizar a palma forrageira, de como produzir com custos variados. Então, hoje vocês já têm uma noção, quem não tinha, do que é produzir palma forrageira. E finalizando, a gente teria que mostrar um pouco o que é a utilização dessa palma forrageira. Eu vou ser bem breve, eu vou passar uns slides aí bem rápido, porque quando a gente vem falar com mais tempo, a gente dá aquela trabalhada para deixar mais claro. Mas eu quero que vocês entendam 3 coisas. Se vocês entenderem 3 coisas que eu vou falar aqui, eu já vou sair muito satisfeito dessa nossa conversa. Sidney e Djalma já falaram de todas elas. Eu vou apenas lembrar o que nós temos que fazer para utilizar a palma forrageira para ser a grande cultura do semiárido. Alguém aqui ainda tem dúvida que produzir leite, produzir carne, seja de grandes ruminantes ou de pequenos ruminantes, é necessário ter palma no semiárido? Alguém tem dúvida? Quem tiver, levanta a mão. Muito bem. Posso ir embora? Posso? Só eu levantei. Vejam. Palma forrageira. O ouro verde do semiárido. Tem dúvida? Tem dúvida? Alguém discorda ainda de que seja o ouro verde? Antigamente a gente tinha o ouro branco, né? O algodão. Que é o algodão com palma, naquela época da década de 60 e 70, não tinha casamento mais perfeito no mundo. O pessoal do Ceará plantava algodão, na época de chuva soltava o gado dentro. E eu perguntava, e o leite? Eles diziam, ó, muito e leite bom. Então era um casamento perfeito. A fibra que Sidney falou, a fibra que Djalma falou, que tem que ver com a palma forrageira. Então palma é o ouro verde do nosso semiárido. Então palma é tudo isso que nós falamos, tudo isso que nós já mostramos para vocês. Voltou? Vamos lá. Então vamos embora. Para baixo? Agora. Embora. Bom, palma Djalma mostrou que ela tem. Para nós fornecermos para um palma igual, temos que conhecer o que ela tem. Se eu não conhecer a composição da palma, eu vou fornecer palma para vaca, vou fornecer palma para o caprino, para o ovino, e eu não vou ver resposta. Era o que os nossos pais, o meu pai e o pai de Djalma faziam lá na cidade de São Bento do Una, em Pernambuco. Eles plantavam palma daquele jeito que ele mostrou, dentro de uma capoeira, plantava a palma, botava um roçado tudo junto. A palma crescia e quando ia colher, tinha 2, 3 pés de palma e uma caatinga de volta. Então daquele jeito era muito caro fornecer palma para a vaca. E quando vinha seca, eles colhiam essa palma com todo o sacrifício de colocar lá um machado, uma foice e um enxadeco para arrancar, e a vaca não dava uma resposta positiva. Então aquele era o formato que se fornecia palma, e quando dava palma para a vaca, salvava, a vaca não morria, mas produção nós não tínhamos. Aquele era como nós fornecíamos palma para a vaca. E dizíamos que palma não prestava porque palma tinha muita água. Era rica em água. Em 100 quilos de palma que eu corto e forneço para uma vaca, eu só estou fornecendo 10 quilos de comida. O resto é água. 90 quilos é água. Se eu não precisar de água, se eu estiver numa região que não precisa de água, primeira coisa que a palma tem de bom, esqueça. Se eu tenho água boa num barreiro, num açude, num poço, a água da palma para mim não vai fazer diferença. Agora, se eu precisar de água, vocês podem ter certeza que tem uma grande diferença, tanto na produção de leite quanto na produção de carne, porque o grande nutriente que o animal precisa, que a vaca precisa para produzir leite, é água. Então está aqui, ó, 11%, 10% de água em média. Então,
esse trabalho Djalma já mostrou. Pegamos um rebanho de vacas mestiças lá em Pernambuco, lá em Arco Verde, e fornecemos 2 variedades de palma, palma gigante e palma miúda. A palma gigante, que a gente planta em Pernambuco, na Paraíba, tem em média 90% de palma. A palma miúda tem em torno de 80% de água. Então a palma miúda tem mais matéria seca, mais comida do que a palma gigante. Fornecemos para os animais. E verificamos o seguinte, ó, uma vaca que produz 15 litros de leite, em média 80, 90, um pouco mais de leite, 100 litros de água, como o Djalma mostrou. 80 litros em média ela precisa beber água por dia. Fornecemos, nesse caso aqui, ó, 83 quilos de palma gigante, nesse aqui 52 quilos de palma miúda. A vaca bebeu por dia quantos litros de água? Está aqui, ó, 6 litros de água, e quando era palma miúda, 25 litros de água. Quem precisa de água e tem palma, tem uma grande cisterna guardada, armazenada, palma de qualidade. O horário é avançado, mas tem uma história que eu não posso deixar de contar. Tem um grande produtor lá em Pernambuco, que ele tem, em 2012, ele produzia 8 mil litros de leite por dia. A água dele era do rio, Ipanema, o rio Pujuca, e essa água começou a diminuir e começou a aumentar a quantidade de sais nessa água. A vaca diminuiu o consumo de água. Dentro de um mês ele baixou de 8 mil para 7 mil litros de leite de produção, dando a mesma comida com o mesmo número de animais. Ele começou a comprar água na cidade, levou para a fazenda e gastava 24 mil reais por mês de água, carregando de carreta. As vagas voltaram a dar 8 mil litros de leite. Ele vendia R$1,10 o litro, apurava 33 mil a mais do leite que voltou a dar, mas gastava 24 mil de água. Em 2015, o rio Ipujuca novamente voltou a diminuir o volume. E ele escutando a nossa conversa, a minha e de Djalma, que a gente geralmente está junto nas palestras, e esse cidadão gosta de dinheiro e sabe fazer conta. Disse, olha, em 2015 eu já estava produzindo 15 mil litros de leite, 12 mil litros de leite, e aí a água com sabor ele baixou para 11.200 litros, 800 litros de leite a menos. Esse cidadão dava 3 carretas, do tamanho daquela que o Sidney mostrou agora, por dia, em torno de 15, 20 toneladas por carreta para o rebanho dele, 3 carretas. Ele aumentou mais uma carreta por dia. As vagas voltaram a dar os 12 mil litros de leite. Com carroção de palma a mais, ele produziu 800 litros de leite a mais, voltou a produzir. No mês ele tinha seus 35 mil reais a mais na produção de leite com a água da palma. Então quem precisa de água, palma é um milagre. Primeiro fator nutricional. Bom, quando a gente fala de vaca, a gente fala sempre em proteína. Porque a proteína da ração, a proteína, palma praticamente não tem, muito pouco, 4,2% em média de proteína. Então quem precisa de proteína, esquece palma. Palma não vai suprir proteína de vaca, coisa nenhuma, de boi, de cabra. Palma não tem proteína, muito pouco e não sustenta nem os micro-organismos. Bom, mas a palma tem outra coisa que nós podemos analisar em sua composição. Veja, os carboidratos, as fibras baixas, mas tem os carboidratos solúveis, os açúcares, que Djalma mostrou. Quando eu tenho um palma gigante, tem menos carboidrato, quando uma miúda tem mais carboidrato. E carboidratos, a gente lembra de quê? De açúcar. Açúcar de energia. A vaca precisa, o segundo maior nutriente que a vaca precisa para produzir leite é a energia. O primeiro é água, o segundo é energia. O que é que a palma tem de bom? Água. Se ela é rica em carboidrato, o que é que ela tem de bom? Energia. Então, se eu preciso de energia para sustentar o rebanho, ó, tá aqui, ó. A energia da palma, 65, 66% de energia tem. Em cada quilo de palma eu tenho 150, 660 gramas de energia. Se eu comparar a palma com outros alimentos que Sidney falou aqui, ó, alimentos bons, silagem de sorgo, silagem de milho, feno de tifo, tem quanto de energia? Próximo de 60. Então a palma tem mais energia do que silagem de milho, silagem de sorgo, do que feno de tifo. Então se eu preciso de energia para produzir leite, que é o segundo maior nutriente, eu preciso de quê? De palma. Sidney disse que está fazendo uma dieta lá em Alagoas, onde ele tira parte do milho da dieta dos animais, ou tira todo o milho e bota o quê? Palma. Sabe por que ele está fazendo isso? Porque a ciência que ele diz, que os cientistas pesquisaram, daqui um grande cientista da palma forrageira, o professor Marcelo de Recife, o grande cientista da nutrição da palma forrageira, pesquisaram e mostraram que a palma é rica em carboidratos, rica em energia. Esse cabo aqui, ó, Mendes, Melo, isso aqui sou eu, sou os companheiros lá que foram orientados pelo professor Marcelo. Então a gente sabe hoje que palma é rica em energia. Se é rica em energia, será que